Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, o meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo eu quero falar novamente sobre o mercado imobiliário americano, porque ele vem mostrando desde o início do ano, e vocês já viram comigo em outros vídeos aqui, que ele vem desacelerando gradativamente, tá? Mas eu acho que agora a palavra gradativamente já não pode ser mais usada, porque estamos vendo uma amplitude de valorização e de desvalorização dos imóveis muito maior, e na minha opinião mais preocupante, do que antes e durante a crise do subprime lá em 2008. Claro, eu já falei antes aqui que os indicadores de inadimplência, os indicadores de juros hipotecário ou serviço da dívida sobre a renda populacional não estão tão preocupantes quanto estavam em 2008 e antes de 2008. O que eu quero mostrar é o que está acontecendo com os preços dos imóveis e por que isso me preocupa um pouco, tá? Antes da gente começar, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e caso queiram fazer parte do grupo, aqui a comunidade de membros do YouTube, lá dentro eu posto vários vídeos exclusivos e também postagens específicas sobre 3 assuntos: mercados, economia e investimentos, certo? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês 3 gráficos do mesmo indicador sendo analisados de formas diferentes. É o mesmo indicador, mas ele está sendo olhado de formas diferentes. Aqui nós temos o S&P Case-Shiller, o índice S&P Case-Shiller, que nos mostra a tendência de longo prazo dos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Na média, eles se valorizaram tantos por cento ao ano. É isso que a gente está olhando aqui. Vocês conseguem perceber que existem ciclos imobiliários. Ciclos de valorização, ciclos de desvalorização. Um dos principais ciclos de valorização aconteceu ali em 2008, né? De 2001 até 2008. Que gerou depois a grande, na verdade gerou não, foi a grande bolha imobiliária da época, que depois causou uma grande desvalorização imobiliária por alguns anos, 2008, 9 e 10. Mas também temos aí no fim desse gráfico uma valorização exponencial dos imóveis desde o Covid, que embora não seja tão grande quanto os outros períodos, é um dos maiores no menor espaço de tempo da história. 39,81% não é maior do que 43,58%, 53,25% e 42,25%. Mas dentro de um espaço de tempo pequeno, de apenas 2 anos, ou praticamente 2 anos, é muita coisa. Bom, vamos lá. Esse indicador foi divulgado hoje, o mercado até alegrou depois que ele foi divulgado, porque ele registrou uma queda de 1,07%. Os imóveis nos Estados Unidos, de maneira agregada, se desvalorizaram 1,07, 1,1 para a gente arredondar, no mês de agosto. Tudo bem, não é um problema isso. É raro os imóveis se desvalorizarem lá fora, tudo bem, mas dentro do cenário macro atual, que as taxas de juros estão mais caras e a dívida, o custo da dívida é maior, isso é natural. Faz parte. Nós já estávamos esperando isso, vocês sabem disso porque nós já falamos desse assunto no passado. Na pandemia nós vimos um dos maiores ganhos da história, 39,81 no menor espaço de tempo, já falei sobre isso. E hoje, como a taxa de juros está mais alta, isso impacta as taxas hipotecárias, que semana passada atingiram o maior nível desde 2002. Maior ainda do que 2008, tá? Acima de 7% em alguns casos. Tá? Então aqui nós temos os ciclos, né? O pai de todo mundo sempre fala que invista em imóveis porque eles se valorizam no longo prazo, é verdade. De fato eles valorizam, mas aqui dá para perceber a intensidade da valorização no tempo, né? Aqui foi um período de valorização ok, foram mais de praticamente 10 anos, subiram 42%. Aqui esse período já caiu para 7, 8 anos, mas uma valorização foi ainda maior. Dá para ver isso na inclinação da curva, né? Claramente dá para ver na inclinação da curva. O pico de valorização aconteceu em 2005. Foi antes ainda do que 2008, quando a crise começou. Os imóveis começam a desvalorizar antes da recessão começar. Aí sim, ela tende a começar logo depois. Aqui, valorização de novo desde 2012 até 2020, 8 anos. E aqui é o principal de todos. Para mim isso aqui é impressionante. A inclinação dessa curva. Tá? Valoriza mais do que qualquer investimento em renda fixa no mundo inteiro. Tá? Mesmo indicador, analisado de uma forma diferente. Esse aqui é o S&P Case-Shiller acumulado nos últimos 12 meses. Então dá para ver a tendência dos preços
nos últimos 12 meses de valorização, desvalorização. É mais raro, olhando dessa forma, encontrar períodos em que os imóveis se desvalorizam em 12 meses, no fechado, no acumulado de um ano. Aconteceu aqui na crise na década de 90, aconteceu, na verdade não aconteceu na crise de 2001, 2002, se nós pegarmos um período de 12 meses, em alguns meses até caiu, tá? Alguns meses até caiu, mas no acumulado de 12 não. E aí, olha aqui, o pico de 2005 que eu comentei, os imóveis estavam se valorizando em 12 meses 14,4%, já vinham perdendo força até que eventualmente em 2007 começaram a registrar desvalorização no acumulado, até chegar em menos 12,8% em 12 meses. É isso que fez a economia na época se desalavancar. Isso produziu um efeito de contração monetária muito grande. A economia desacelerou e, naturalmente, o Fed correu para implementar as políticas monetárias que nós conhecemos hoje, como a impressão de moeda e o aumento do balanço patrimonial. Tudo bem. Nesse período inteiro, o juro ficou zerado nos Estados Unidos até 2016, juro zero, impressão de moeda, os imóveis voltaram a se valorizar com o tempo, tá? O que me chama a atenção é aqui, ó. Ali em março, abril desse ano, os imóveis atingiram um nível de valorização de 20,1% em 12 meses, o maior da história. O que mais me preocupa é a intensidade. Olha como ele saiu de um mercado imobiliário frio, gelado, para o mercado imobiliário quente, em pouquíssimo tempo. Já vem registrando menos crescimento. Os preços estão caindo, então, no acumulado de 12 meses, o crescimento é menor. Isso é natural, dado o cenário macro atual, até porque em 2022 o mercado lá fora atingiu um marco muito importante, um dos piores níveis de acessibilidade da história. Tem uma empresa que calcula nos Estados Unidos o índice de acessibilidade. Nada mais é do que o quão fácil ou difícil é para o cidadão americano adquirir um imóvel. Então eles levam em consideração a taxa hipotecária, o preço dos imóveis e a renda da população. E o que nós vimos desde o início do Covid é um cenário muito simples. Os salários não acompanharam a inflação, e isso é natural, chama-se The Sticky Wage Theory, a teoria dos salários pegajosos. Os salários não acompanharam a inflação, os imóveis se valorizaram demais desde a pandemia, acabei de mostrar para vocês, e a taxa hipotecária hoje é uma das maiores desde 2002. Então pega salários reais menores, imóveis mais caros e taxas mais elevadas, é muito mais difícil de adquirir um imóvel. Naturalmente, as pessoas vão estar menos propensas a consumir um imóvel, a adquirir um imóvel, a financiar, a hipotecar. É natural. É o livre mercado se equilibrando. Tudo bem. Então, já era de se esperar, já falei para vocês desde o início do ano, isso vai acontecer, o mercado vai esfriar, está acontecendo agora. O que me chama a atenção não é isso, é isso aqui, ó. O mesmo gráfico, analisado de uma forma diferente. Essa aqui é a variação mensal do S&P Case-Shiller. O primeiro gráfico foi o índice no longo prazo. O segundo, acumulado em 12 meses. E o terceiro é a variação mensal. Em 2005, o mercado imobiliário veio desacelerando gradativamente. Isso aqui é a variação mensal. Então, tínhamos meses consecutivos de imóveis cada vez mais caros, todos os meses, pelo menos 1% de valorização ao mês. Isso a gente consegue hoje na Selic no Brasil, né? Na época se conseguia com imóveis. 1%, chegou a 1,6% aqui em 2005, e aí começaram a registrar valorizações menores. Aqui está ainda acima do zero, é valorização menor. A partir de 2006, 2007, desvalorizações. Mas tudo bem, um mês ou outro de desvalorização não é o fim do mundo. Até que, com o início da crise, as pessoas precisavam se desvencilhar dos seus imóveis para ter liquidez, ter recursos financeiros em caixa. Está todo mundo tentando vender o imóvel a qualquer preço. Teve o estouro da bolha do subprime, pessoas perdendo emprego, a economia descarrilhando. Os preços caíram aqui em dezembro de 2008, 2,3% no mês. Então, como eu já falei várias vezes para vocês, aqui está um exemplo do porquê
recessões são deflacionárias. Os ativos se desvalorizam. Tudo bem. Com o fim da crise e o início das políticas monetárias expansionistas, impressão de moeda, aumento do balanço patrimonial, juros zero, eventualmente esses imóveis começaram a registrar apenas números de valorização positiva a partir de 2012. Tá? Aqui é números positivos, positivo, positivo. De vez ou outra aqui tem número negativo. Aqui, pós-Covid, vocês estão vendo que a valorização é positiva, mas que é sempre uma mais alta que a outra, ultrapassando níveis nunca vistos na história. O ápice aconteceu aqui em 2022. Teve um mês específico, eu acho que foi março, a gente já vai ver, 2,7% de valorização, num único mês. O maior desde o início da série histórica do S&P Case-Shiller. E saiu de 2,7% de valorização para 1,1% de desvalorização que saiu hoje. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O perigo está na amplitude da variação dos preços. Porque 2005 até 2008, lentamente o mercado foi desacelerando. Hoje não é lentamente, é rapidamente. Do extremo de valorização para o extremo de desvalorização. Minha opinião, se o S&P Case-Shiller dos próximos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o fim do ano, registrar números muito semelhantes a esse, ou até piores, se aproximando de níveis não vistos desde 2008, aí eu acho que realmente nós temos aí grandes problemas no mercado imobiliário americano. Lembrando que isso aqui é apenas um indicador, porque os outros, de inadimplência ou serviço da dívida em relação à renda da população, estão em níveis muito baixos e longe de serem preocupantes. Não é uma economia que o custo da dívida está difícil o suficiente para o americano não pagar a hipoteca. Não é o mesmo problema daquela época. E sim uma questão de valorização para desvalorização. E como os imóveis, dentro do balanço patrimonial das empresas, tem uma representatividade muito grande dentro dos ativos da população americana, maior inclusive que as suas posições em bolsa e em renda fixa, quando eles percebem que os seus ativos estão oscilando para cima, lindo e maravilhoso. Ó, estou ganhando dinheiro, estou cada vez mais rico, o meu imóvel está valendo cada vez mais. Quando cai, é um problema. Os meus ativos estão encolhendo. E aí teremos uma desalavancagem muito semelhante a 2008, talvez. Tá? Querem ver uma coisa? Essa aqui é a planilha desse gráfico aqui, tá? Deixa eu até aumentar aqui para a gente ver melhor, certo? Essa aqui é a planilha desse gráfico. Então, quando nós filtramos pelos maiores valorizações mensais da história, isso aqui é desde 87. Quais são as maiores valorizações mensais da história? 2022, 21, 21, 21, 22, 21. Os 6 maiores números aconteceram nos últimos 2 anos. Então o mercado imobiliário estava quente, muito quente. O mês de março foi o recorde histórico, 2,70% de desvalorização. Atrás de períodos de extrema valorização, de extrema especulação. 2004, 2005. Quando chegaram aqui no ápice, tá? De valorização. Lembra que eu mostrei aqui, ó, 1,6 em 2005? Tá aqui, ó, esse é o número. Ó. Então hoje nós vivemos algo muito mais impressionante do que 2005. Quando nós olhamos o inverso, os piores níveis de preço, as maiores quedas, 2008 e 2009 ainda estão na frente de qualquer período da história. Então nada se compara com o que aconteceu naquela época. 2022 está aqui, ó, é o número que saiu hoje. Tá? Por isso que eu falei, se nós percebemos mais números aqui nesse meio, desvalorização de 1,2, 1,3, 1,5, 1,7, 2% ao mês, nós teremos uma grande desalavancagem do mercado imobiliário. Portanto, a conclusão que eu chego é a amplitude dos movimentos, a amplitude da variação imobiliária é muito mais preocupante do que 2005. Porque lá demorou tempo, a bolha foi estourando até que estourou. Aqui não, é muito mais rápido. Tá? Então, diferentemente daquela época, aqui a valorização e a desvalorização estão acontecendo muito rapidamente
e isso, na minha opinião, pode ser um grande problema para o mercado imobiliário. Tá? Como eu comentei, tem indicadores que não mostram tanto perigo quanto naquela época, como de alavancagem, inadimplência e de custo da dívida, serviço da dívida sobre renda. Esses estão tranquilos. É uma análise especialmente aqui de preços. Os imóveis estão se desvalorizando. Para quem busca adquirir um imóvel lá fora, eu já recebi várias perguntas desse tipo. Vai avaliando, vai analisando, porque é melhor comprar mais barato do que mais caro, né? Então, quem comprou até o início desse ano se deu muito mal, porque pegou um mercado extremamente quente, e agora o mercado está esfriando. Nós compramos na queda para vender na alta, certo? Galera, muito obrigado pela participação de vocês, deixem um like nesse vídeo e a gente se vê novamente outro dia.